Você já imaginou ver o mundo pegar fogo de um dia para o outro? Pois, a história começa com uma cidade em chamas e um homem contando como, de repente, o mundo chegou ao fim. Primeiro veio uma pandemia, aquela que já parece meio familiar, né? Seguida de guerra, crise econômica, falta de comida e um monte de coisas que a gente já imaginou para um apocalipse. Mas o pior não foi o fim em si, e sim quem trouxe esse fim: monstros saídos direto dos videogames. E o que rolou depois foi inacreditável. Assim como nas histórias de Ron, surgiram meta-humanos com poderes especiais. Só que, na realidade, esses meta-humanos eram fracos demais para enfrentar os monstros. E essa é a história que vamos contar hoje. Mas, antes de seguir, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então fica ligado. 3 dias se passam e encontramos nosso protagonista num cenário meio surreal. Ele está sentado, comendo um saco de salgadinhos, e comenta que o mundo ainda não acabou completamente, afinal, ele continua vivendo como se nada tivesse mudado. Mesmo sendo um cara tranquilo, agora ele se vê completamente sozinho. Morando num apartamento de 100 metros quadrados, com os olhos tristes, ele lembra que sua mãe, seu pai e até seu avô estão lá fora. Conta que foi o pai quem comprou aquele lugar. O apartamento foi adquirido com 200 milhões de won do banco e usando todos os bens da família, que somavam mais de 200 milhões. Mesmo não tendo nascido em berço de ouro, alguém precisava morar lá por 2 anos para aproveitar os benefícios fiscais da compra. E foi assim que ele acabou preso ali, depois do súbito do apocalipse. Logo depois, vemos ele mexendo freneticamente no celular com uma cara nervosa, pois não há sinal nenhum. Ele suspira e, de repente, escuta o rugido de um animal gigante. Olha para cima, confuso, e vê algo voando direto em sua direção. Conforme a criatura se aproxima, fica claro que ela parece um pesadelo, tanto que o homem cai no chão, assustado. Quando a criatura chega pertinho da janela, ele grita com todas as forças, até que se ouve um barulho forte batendo em uma parede. Lentamente, ele abre os olhos para tentar entender o que aconteceu e se depara com uma enorme tela azul, que diz que um sujeito não tem permissão para entrar, mas está tentando. Descobrimos então que ele tem uma habilidade especial chamada Declaração Suprema de Reclusão em Casa. Essa habilidade, que funciona automaticamente, impede que qualquer um entre na casa sem que ele permita. Ele solta um suspiro de alívio e se levanta, afirmando que essa habilidade foi a única razão de ter sobrevivido até agora. Agora tudo faz sentido, só o seu apartamento ainda está de pé. Tentando se libertar, ele força a porta, mas não consegue abri-la. Fica tão irritado que até levanta a perna para chutar a porta. Depois, volta para a cozinha e reclama que, mesmo após o fim do mundo, foi obrigado a assistir a tudo acontecer. A habilidade o protege, mas também o prende dentro de casa. Mais tarde, à noite, ele se senta num canto e observa sua janela de status, comentando que nunca quis ser recluso e que essa situação o frustra demais, já que não há nada que possa fazer para mudar. E, para piorar, ele olha para o lado e fala sobre a comida. A geladeira ficou sem eletricidade desde ontem. Ele estava se virando com os acompanhamentos que sobraram, mas isso não vai durar muito. Só tem alguns pacotes de ramé e ele começa a roer as unhas de tanta ansiedade. Algum tempo depois, ele vê uma notificação na tela: você caçou um Calican e ganhou muita experiência. Os olhos dele se arregalam de surpresa, e ele corre até a varanda. Lá, olhando para baixo, ele vê o monstro do dia anterior sendo saqueado por um grupo de goblins. Ele se pergunta se foi contado como se tivesse caçado o monstro, afinal, foi sua casa que colidiu com ele. É aí que ele adquire uma nova habilidade. Mas, antes que a gente possa ver qual é, aparece uma mensagem dizendo que o saque atendeu aos requisitos e que o cálculo está sendo feito. Os goblins começam a girar, confusos, se perguntando o que os deixou tão felizes, e logo depois caem, pois o corpo do monstro se dissolve no ar. Com o cálculo concluído, ele descobre que ganhou 2,2 milhões de won, depositados direto na sua carteira. Ele fica se perguntando o que está acontecendo, e de repente a eletricidade volta. Virando-se, ele questiona se tudo aquilo é real, já que está acontecendo sozinho. Descobrimos então que sua nova habilidade se chama Preservação de Dignidade. Para manter sua dignidade, metade das funções da sua casa foi restaurada, até a geladeira voltou a funcionar. Sem perder tempo, ele vai até a geladeira para conferir. Ao abri-la, a luz se acende, e ele liga a torneira e até o fogão, exclamando que é uma loucura ver tudo funcionando como antes. Pela primeira vez, desde o início do apocalipse, ele se sente feliz de verdade. Ele até se pergunta se o celular pode funcionar agora, pega-o do bolso, mas, claro, não há sinal.
Suspirando, decide que isso não é tão importante. Aí, algo chama sua atenção, um pendrive jogado no chão. Imediatamente, ele se levanta e vai até o computador para conectá-lo. Ao fazer isso, começa a recordar memórias antigas, vê imagens de sua mãe segurando-o quando era criança, o primeiro dia de escola, viagens com os pais, aniversários e outras lembranças normais de família. Olhando fixamente para o monitor, com os dentes cerrados, ele decide que precisa trazer sua família para perto, de qualquer jeito. Levanta-se, vai até a varanda e declara que essa é a única forma de todos sobreviverem juntos. Então, ele ouve a notificação do sistema e vê que agora pode comprar itens em lojas pelos preços originais. Fica confuso com essa novidade, mas ele continua organizando sua casa com o sistema, listando itens, estocando mantimentos e controlando cada centavo de sua carteira digital. E então, do nada, ele percebe algo diferente na tela, uma nova aba que não estava lá antes. Com os olhos curiosos, ele vê o título piscando em letras vibrantes. Missão desconhecida, reúna os fragmentos da liberdade. Caçar monstros fará com que o nível dele aumente e ele ganhe uma nova habilidade. Se subir de nível, talvez até consiga uma habilidade que permita sair de casa. Mas ele se pergunta, como vou matar monstros nessas condições? Afinal, é difícil esperar que algo como o que aconteceu antes se repita. Então, ele olha para os goblins que estão colhendo o cadáver do Calican e diz que, talvez, consiga matá-los. Ele corre para a cozinha, pega uma garrafa de água e se prepara. Com toda a força, lança a garrafa pela janela e fica animado, dizendo que está feliz porque isso funciona, quer dizer, significa que ele pode jogar itens para fora de casa. Em seguida, ele se ajoelha, pega um halter e comenta que vai tentar usá-lo. Enquanto ouve os goblins gritando, ele se vira, intrigado, e observa-os começarem a desmembrar o corpo do monstro e levá-lo embora. Vendo-os saindo, ele entra em pânico e exclama que eles não podem fazer isso. Respirando fundo, ele se prepara e joga o halter o mais longe que pode, implorando para não errar. O halter atinge o corpo do monstro, bem atrás dos goblins, o que o assusta um pouco. O homem começa a suar nervosamente e diz que está ferrado, pois só tem mais um halter. Ele se pergunta o que fazer, afirmando que não tem mais nada na casa para ajudá-lo a matar os monstros e que não é forte o suficiente para lançar televisores ou computadores. Enquanto os goblins continuam gritando, ele percebe que todos estão olhando para ele, até um deles está segurando o halter e apontando para ele. O medo toma conta quando ele se dá conta de que foi descoberto, e os goblins começam a correr em direção à casa. Pensando rápido, ele comenta que, na verdade, isso não é tão ruim, já que eles ainda estão a uma boa distância. Ele abre o menu da loja novamente, onde aparece a opção Listar item. Finalmente, ele clica e pergunta se gostaria de listar o item que está segurando. Ao responder sim, o halter é sugado para dentro, agora adicionado à loja, e passa a custar 17.000 won. Ele comenta que é o mesmo preço de quando comprou online, concluindo que a taxa de mercado deve ser a mesma de antes do mundo acabar. Compra 2 halteres, ou talvez um conjunto, ele não tem certeza, e fica animado quando uma luz começa a emitir uma onda azul na janela de status. Vemos o item sendo impresso, ou até teleportado, bem na sua frente. Empolgado, ele sobe correndo as escadas e grita de alegria. Imediatamente, um halter é lançado da varanda, acertando o crânio de um goblin e matando-o na hora. Como ele está caçando no nível 7, isso lhe rende 3.001 pontos de experiência. O homem fica animado, mas os goblins não demonstram a mesma alegria. Eles olham para o corpo do companheiro caído, começam a gritar e a olhar para cima. Enquanto os goblins estão distraídos, ele joga outro halter, mas desta vez eles conseguem desviar. Irritado por ter errado, ele compra mais 3 conjuntos de halteres. Assim que eles começam a aparecer, ele pega um imediatamente e arremessa, acertando outro goblin diretamente na cabeça. O golpe é certeiro, matando-o e lhe rendendo mais de 2.501 pontos de experiência. Com o nível de sua habilidade aumentando, ele adquire uma nova. Agora, sentindo as vibes de RPG, ele descobre que possui uma dimensão alternativa para armazenar itens. Ele diz abrir armazenamento, e, instantaneamente, uma janela aparece na frente de sua mão. A janela pergunta se ele gostaria de armazenar o halter, e ele responde sim. O item é teleportado para dentro do armazenamento, e o sistema mostra exatamente o que ele possui. Em seguida, pergunta se ele gostaria de convocar o item. Seus olhos brilham quando ele responde sim, e o item aparece direto em sua mão. Ele comenta que isso significa que pode convocar itens para qualquer lugar que quiser.
Agora, só resta uma coisa: comprar em massa e começar a farmar experiência. Logo, sua tela de status é bombardeada com notificações. Algum tempo depois, ele abre o armazenamento novamente e se concentra para convocar todos os halteres que guardou. Eles começam a chover do céu, como se fossem munição de artilharia. A maneira como ele usa essa habilidade de convocação é impressionante. Os goblins olham para cima, horrorizados, enquanto ele acumula pontos de experiência, chegando a 55.001. O sistema, então, pergunta se ele gostaria de listar itens adicionais. Pensando nas possibilidades, ele fica animado e comenta que listou mais 10 itens depois que a loja foi aberta. Vemos que, além dos halteres, estão sendo listados itens como ramen, arroz e outros alimentos. Ele diz que usou o sistema para organizar sua casa, estocando todos os itens de necessidade diária e mantimentos. E, nesse momento, ele percebe algo. Sua contagem de dinheiro caiu desde a última vez que verificou, e ele se pergunta se custa dinheiro manter o sistema funcionando. Vira-se para a geladeira e comenta que provavelmente terá que pagar as contas, como eletricidade, gás e água, o que é bem problemático. Começa a resmungar, culpando os malditos goblins, já que depois que ele os expulsou, eles fugiram e abandonaram o antigo esconderijo, e, desde então, ele só conseguiu matar 2 deles. Ele olha para o cadáver de um Calican e comenta que não parece haver nenhum monstro por perto. Decide que precisa encontrar outro método e se pergunta se terá sorte o suficiente para que outro, pássaro idiota, apareça. Assim que diz isso, olha para o céu e vê outro Calican voando, cada vez mais perto. Ele se pergunta se consegue prever o futuro e sai correndo da janela, afirmando que isso significa que a área não foi abandonada. Vemos ele amarrando algo a uma cadeira e posicionando-a do lado de fora da janela. Quando o pássaro começa a voar perto, percebemos que é um espelho refletindo a luz. Com o brilho aumentando, o objeto atrai a atenção do Calican, afinal, pássaros adoram coisas brilhantes. No momento em que a criatura tenta mordê-lo, o homem ri, dizendo que está feliz por ter funcionado, já que ela apenas bate na parede, como da primeira vez. Ele comenta que, a esse ritmo, está praticamente garantido que ele suba de nível se conseguir matá-la. Mas, diferente de antes, o Calican não morre só com um impacto. Imediatamente, ele sente uma rajada de vento tão forte que o obriga a fechar os olhos. Ao abri-los lentamente, percebe que o Calican não está mais visível. Então, ouve um som acima de si e, horrorizado, olha para cima, vendo que a criatura está empoleirada diretamente sobre sua janela. Seu coração começa a despencar. O Calican ergue o bico em direção ao céu e, de imediato, se lança para baixo, tentando abrir caminho pela barreira da janela. Nesse exato momento, ele é bombardeado por notificações indicando que uma entidade não autorizada está tentando entrar. Ele se pergunta se a criatura conseguirá realmente romper a barreira e abre a loja, na esperança de encontrar algo que possa usar. Ao analisar todos os itens listados, lembra que, até agora, o sistema só faz o cálculo do saque se o cadáver estiver próximo. Suas caçadas de goblins nem sempre foram bem-sucedidas, alguns sobreviventes levaram os corpos dos aliados mortos, e esses corpos não foram considerados como saque. Em outras palavras, se a distância ultrapassar um certo limite, o cálculo não ocorre, e ele não pode permitir que isso aconteça com o Calican. Ele se pergunta se há alguma forma de matá-lo com um único golpe. Então, lembra que possui óleo de canola, e algo chama sua atenção, dando-lhe uma ideia. Imediatamente, ele compra 10 garrafas com uma vibração determinada e convida o pássaro para o confronto. Quando todas as garrafas aparecem no chão do andar de baixo, ele as recolhe e corre para a cozinha, pegando uma panela. Liga o fogão e começa a despejar todo o óleo nela, aumentando a temperatura ao máximo. Vemos ele amarrando uma toalha a um cabo de vassoura, mergulhando-a no óleo, e posicionando a tocha improvisada. Ele abre a loja novamente. Ao pegar a panela com óleo fervente, o sistema pergunta se ele gostaria de listar o item. Ele confirma e começa a listar o óleo fervente, agora registrado como um item. Em seguida, pega um isqueiro no balcão e acende sua tocha improvisada. Conforme a chama cresce, o protagonista está literalmente cozinhando o pássaro que ainda tenta abrir a janela. Ele abre a janela para sair, com a tocha em mãos, aproxima-se da criatura por baixo e grita para invocar o óleo fervente. O óleo aparece bem acima do pássaro, queimando severamente sua cabeça, enquanto o Calican se debate de dor. Aproveitando a oportunidade, ele lança a tocha diretamente contra o pássaro, acertando o óleo e incendiando toda a área com o Calican em chamas. O homem sorri, dizendo que funcionou. A criatura perde a capacidade de voar e cai diretamente no estacionamento abaixo do apartamento.
o som da colisão faz-o estremecer. O Kalika emite um grito ensurdecedor enquanto queima lentamente até a morte. Com seu último suspiro, a vida se esvai dos seus olhos. Uma janela informa que ele derrotou um Kalikan de nível 27, obteve uma grande quantidade de experiência, subiu 2 níveis e até adquiriu uma nova habilidade. Como o cadáver estava próximo o suficiente, o cálculo do saque começa e, algum tempo depois, é concluído. Enquanto o fogo continua queimando, vemos que ele ganhou quase 10 milhões de won. Ele comenta que é absolutamente absurdo ter conseguido tanto. A janela de status indica que os requisitos foram cumpridos e que a expansão territorial da casa começou. De repente, todo o apartamento começa a tremer violentamente, fazendo-o cambalear, e ele se pergunta o que está acontecendo. Tudo então começa a desaparecer lentamente, surpreendendo-o, como se o tempo tivesse parado por um segundo. Ele sente uma dor intensa no meio do peito enquanto vê a expansão do domínio se espalhando. Atravessa o corredor e chega até o apartamento ao lado, onde uma família está sentada à mesa. Ele fica surpreso por haver pessoas e por perceber que seus vizinhos ainda estão vivos nessa situação. Questiona o que diabos está acontecendo. O escurecimento de seus olhos começa a desaparecer enquanto uma aura ao seu redor se dissipa. Ele comenta que, até pouco tempo atrás, estava recebendo uma enorme quantidade de informações sobre aquela família. Descobre que o pai se chama Choi Young-jong, estando no final dos 30 anos. A esposa, Pak Van, também está no final dos 30. E eles têm 2 filhos, Choi Naum, de 6 anos, e Salam, de 3. Ao constatar que esses seres atendem aos requisitos para se tornarem cidadãos, o sistema pergunta se ele deseja conceder cidadania a eles. Ele corre imediatamente para a porta, mas para refletir sobre o que aconteceria se não lhes concedesse a cidadania. A janela de status informa que os seres que não têm permissão para viver ali serão expulsos da casa, e o sistema então pergunta se ele tem certeza de que não quer conceder a cidadania. Ele reflete que, se não fizer, todos estarão vulneráveis às ameaças dos monstros. Inicialmente, ele brinca sobre expulsá-los, mas acaba optando por conceder cidadania aos 4. Ele comenta que isso é excelente, pois pode ter desbloqueado novas habilidades relacionadas à cidadania, e decide conferir melhor. Descobre que possui uma capacidade chamada Ultimate Eyes. Determinando a obter uma visão completa da situação, ele reativa o Ultimate Eyes, fazendo com que a expansão de domínio retorne e revele cada detalhe dentro da casa. Nesse instante, Ian pergunta o que eles devem fazer a seguir, e Hong-jong responde que é necessário sair, pelo menos, para buscar água. Ele instrui que a esposa permaneça com as crianças e espere, mas ela protesta, alegando que a situação lá fora é extremamente perigosa. Mesmo assim, ele insiste, afirmando que não há alternativa. Ela então indaga se ainda existe algum lugar onde possam encontrar água, e Hong-jong explica que pretende ir até a loja de conveniência próxima, por ser uma loja grande, certamente encontrará algo. Salam, por sua vez, diz à mãe que está com sede, e o sentimento de culpa começa a pesar sobre Hong-jong. Ele então pergunta à esposa se ela confia nele, prometendo que trará algo de volta, e lhe pedindo para esperá-lo. Ela, embora relutante, compreende que ele precisa agir. O protagonista decide dispensar o Ultimate Eyes, comentando que a situação se mostra muito pior do que imaginava. Em seguida, ele abre o sistema da loja, acessando o menu de itens, e comenta que seria ideal se houvesse mais capacidade. Abre então a janela de habilidades para verificar seu status e nota que está com 3 pontos a menos em todas as áreas, o que o enche de entusiasmo. Quando o sistema pergunta se ele deseja aprimorar a habilidade da loja, ele confirma. Imediatamente, sua janela de status brilha em azul, sinalizando que a melhoria foi aplicada. No nível 2, o número de itens listados aumenta para 21, desconto de 10% passa a valer para todas as mercadorias. Ele exalta a novidade, afirmando que ainda possui 2 pontos restantes, e conclui que deve investir mais na loja e na preservação da dignidade. Ele até considera a possibilidade de atrair mais cidadãos, já que, com a loja no nível 3, ele poderá listar até 40 itens e terá a função de restaurar itens, o que aparentemente permite transformar itens antigos em novos. Ele declara que isso é fantástico e que valeu a pena elevar o nível da loja para 3. Sem perder tempo, abre a loja e compra um pouco de água e tangerinas. Após a compra, decide também aprimorar sua habilidade de preservação da dignidade, argumentando que, ao fornecer eletricidade e água aos vizinhos, certamente eles exigirão muitas coisas em troca. Agora, com essa habilidade no nível 2, ele pode até registrar vassalos, algo que o intriga, fazendo questionar o real significado dessa função. A cena muda para Hong-jong, que se prepara para sair.
Toda a família demonstra preocupação intensa, enquanto ele garante que voltará e ordena que protejam a casa durante sua ausência. Não, em meio à angústia, pergunta se ele realmente sairá, ao que ele confirma. Precisa partir para buscar comida e água para todos, e que ela cuide das crianças enquanto estiver fora. Ele acaricia a cabeça dela, mas não consegue conter o medo e começa a gritar e chorar, alertando que há monstros lá fora. Nesse momento, um flashback a transporta para uma memória de infância, ela e sua irmã brincando na areia, quando, de repente, goblins surgiram do nada. Ao mesmo tempo em que os gritos ecoam, as pessoas se viram para o lado e começam a fugir imediatamente. Yeonjong e Yuan, ágeis, chegam correndo e resgatam as duas, enquanto os goblins que os perseguiam continuam a avançar. Yeonjong odeia reviver essa memória, pois sabe que, se tivesse demorado apenas alguns momentos a mais, ambas já teriam perecido. Enquanto isso, suas filhas começam a chorar, e Yuan tenta confortá-las, dizendo que tudo ficará bem. O estômago de Yeonjong se revira, como se pressentisse que talvez jamais as veja novamente, e ele morde o lábio de tanta frustração. De repente, uma batida forte ecoa à porta. Todos se viram, horrorizados, e, enquanto a batida persiste por alguns instantes, o silêncio se instala. É então que se ouve o protagonista dizer, com voz firme: "Com licença, por favor, abram a porta." Yeonjong, ainda confuso e sem conseguir pensar direito, comenta que não há garantia de que quem esteja do lado de fora seja uma pessoa, poderia muito bem ser um monstro, e que arriscar é extremamente perigoso. Apertando seu taco de golfe com mais força, ele observa que, à medida que as batidas continuam, um arrepio percorre todos. Logo, o som de teclas sendo pressionadas na porta se faz ouvir, e ela se abre, deixando escapar uma luz intensa. Yeonjong e sua família, atônitos com o brilho repentino, confundem a claridade com algo inesperado. Sem perder tempo, ele se posiciona à frente deles para protegê-los, gritando, em meio a lágrimas: "Por favor, não machuquem minha esposa e meus filhos." Nesse instante, o protagonista, com uma voz calma, repete-o, "com licença." Ronjon, ainda perplexo, observa enquanto o homem entra na casa carregando uma sacola de mantimentos. John, curioso, pergunta quem ele é, e finalmente descobrimos que o nome do protagonista é King Yeo. Ele explica que mora na casa ao lado, que trouxe um pouco de água e tangerinas, e pergunta se podem conversar um pouco. Han Junho continua abalado, mas passa a refletir sobre a situação. Ele olha para sua esposa e filhos, percebendo com urgência que precisa conseguir comida e água para todos. Conclui que não haveria motivo para recusar a oferta e, assim, convida Yuun para entrar. As crianças, inicialmente desconfiadas, o encaram enquanto ele se acomoda do outro lado da mesa. Em seguida, ele se questiona se talvez tenha assustado demais os pequenos, e R1 comenta que as cortinas blackout que ele instalou realmente são inteligentes, pois diminuem significativamente as chances de ataques de monstros. Decidido a melhorar o ambiente, ele resolve iluminar o local. Olha para cima e, como se atendesse a um comando, as luzes se acendem de repente, surpreendendo a todos. Aproveitando a nova claridade, ele entrega uma garrafa de água a Yeonjong, afirmando que, para começar, seria bom oferecer um pouco de água aos moradores. Yeonjong agradece e distribui a água às duas filhas, que começam a beber rapidamente. Não parece revigorada, mas Salan, por sua vez, começa a tossir intensamente. Yun observa por alguns instantes e pergunta se ela gosta de tangerinas. Então, estende a mão com uma fruta para ela. Embora cautelosa, ela aceita o presente. Hua então diz que espere um pouco, pois ele irá descascar a tangerina para ela. Em seguida, ela é vista segurando a fruta descascada enquanto ele a instrui a abrir a boca para colocar o pedaço diretamente dentro. Imediatamente, Salan sente uma sensação de formigamento ao provar o doce, e seu rosto se ilumina de felicidade. Huan pergunta se o sabor está bom, e Salan confirma. Não comenta que também deseja uma tangerina, e logo todos demonstram contentamento, o que aumenta a confiança que as crianças depositam nele. A confiança de Salan chega ao nível 50, sinalizando que a lealdade foi plenamente estabelecida. Nota-se que a lealdade dela ultrapassou 30, cumprindo os requisitos para que ela seja registrada como vassala. O protagonista então consulta a janela de status dela, questionando-se sobre o real significado desse dado e como isso pode permitir que ele envie uma missão para ela. Ele comenta que, apesar de ela cumprir todos os requisitos, ainda é muito jovem. Explica que, diferente dos cidadãos, ele só pode registrar até 10 vassalos e que estes devem ter, pelo menos, o mesmo nível que Yeonjong para que possam executar suas ordens.
Contudo, a confiança que Yeon-jong deposita nele está em apenas 31, ao contrário do que ocorre com as crianças, e ele sabe que precisa aumentá-la. Yeon-jong convoca, surpreendendo Yoon, que confessa não saber como retribuir tanta gentileza. Yoon sugere que conversem no corredor, e os dois saem para lá, a sós. Y pergunta se ele recebeu a notificação de cidadania, ao que Ron-jong confirma que toda a família recebeu essa mensagem cerca de 30 minutos atrás. Em seguida, Eun questiona se algo especial aconteceu, e Ron-jong comenta que eles ficaram paralisados por um tempo, incapazes de se mover, como se seus corpos tivessem congelado até que a cidadania fosse efetivada. R1 especula se isso significa que a imobilização persiste até a confirmação da cidadania e, então, diz a Yeon-jong que o ajudará a recuperar a vida de antes de tudo isso. Yeon-jong se mostra surpreso, mas tenta tranquilizá-lo, afirmando que os monstros não invadirão a casa. Yeon-jong, porém, interroga se isso é realmente possível, e Yoon garante que sim. Yeon-jong sente que essa solução pode ser boa demais para ser verdade e questiona o que exatamente Yoon espera dele. Yoon então declara que ele pode, de fato, perder a vida, e pergunta se, mesmo assim, ele está disposto a tentar. Ron-jong hesita por um breve momento, mas logo percebe o que precisa ser feito e diz que, definitivamente, irá se arriscar, mesmo sem considerar todas as implicações. Afinal, ele já estava decidido a sair para buscar comida e água, e estava preparado para arriscar sua vida. Y1, sorrindo, comenta que viu o taco de golfe há pouco e pergunta quanto ele custou. Yeon-jong responde que foi cerca de 400 ou 500 mil won, mas Y1 réplica que esse valor é muito elevado para ser listado na loja, enfatizando a necessidade de economizar para o futuro. Jong questiona a curiosidade sobre o preço, mas Y rapidamente muda de assunto, perguntando se ele se lembra do dia em que os monstros apareceram. Ron-jong confirma que sim, foi num final de semana, e foi terrível presenciar aquilo de perto. Yoon opina que, provavelmente, todos que permaneceram em casa naquele dia conseguiram sobreviver, enquanto o único Goblin presente não era muito forte, tendo níveis inferiores aos de um homem adulto. Porém, a verdadeira arma de um Goblin é que eles. Mesmo que os monstros se movam em bando, algo que também acontece com os humanos, R1 comenta que é hora de ampliar seu exército. Ele chama Yeon-jong de novo e afirma que, a partir daquele instante, quer sair em busca de mais sobreviventes para se juntar a ele. Pouco tempo depois, as luzes do prédio se acendem, e Ryun nota uma notificação informando que a confiança de J aumentou, enquanto A1 ressalta que esse nível subiu novamente hoje. Agora, com todos os níveis de confiança visíveis, Yeon-jong registra um índice de 41 e se questiona se realmente conseguirá reencontrar sua família e se continuar recrutando pessoas será viável. De repente, o som dos goblins gritando se faz ouvir, e parece que eles estão engajados em um combate contra algo. Ele corre para a varanda e, ao olhar para baixo, se depara com uma cena inesperada. Um grupo de pessoas está lutando contra os goblins. Ele comenta que, apesar do esforço, será complicado ajudá-los naquele exato momento. Enquanto os gritos ecoam, um dos homens ergue a mão e se prepara para lançar uma bola de beisebol. O arremesso acerta direto na cabeça de um goblin, fazendo-o voar e explodir em pedaços. Yeon fica boquiaberto com tamanha demonstração de força bruta. Em seguida, uma mulher empunha seu arco e dispara 2 flechas, cada uma atingindo com precisão a cabeça de um goblin. Outro homem avança segurando um bastão, ele salta, desce com ímpeto e esmaga o crânio de um goblin, fazendo com que os demais entrem em pânico e comecem a fugir. No total, foram abatidos 6 goblins, com o auxílio de um pássaro, embora haja a possibilidade de haver mais inimigos. A arqueira, repentinamente, ouve um som atrás dela, se vira em pânico e saca seu arco, suando de nervosismo. Mas, ao olhar para trás, encontra apenas um pacote de batatas fritas, o que a deixa completamente confusa. Ela ergue o olhar e avista Ryun acenando, mas não consegue decifrar o que ele está gritando. Assim, a encara com uma expressão de desagrado, enquanto Ryun gesticula desesperadamente, sem saber se conseguiu chamar sua atenção. Nesse instante, a campainha toca. Ele se aproxima do olho mágico para espiar e vê Ron-jong. Ao abrir a porta, permite que Han-jong entre, que carrega uma caixa. Porém, uma barreira impede a entrada de Han-jong, deixando até mesmo Yuan perplexo, já que a janela de status informa que ele está desqualificado para adentrar a casa. Yeon-jong questiona o que isso significa, e Ayun especula que talvez somente ele mesmo, ou aqueles registrados como seus vassalos, tenham permissão para entrar. Han-jong então retira a caixa, que contém todo o material que ele julgava útil como arma, agradece e começa a vasculhar o conteúdo, espalhando os itens pelo chão.
Em seguida, ele acessa a loja e compra 6 garrafas de água e 6 pacotes de ramen. Hyun-jong fica imediatamente surpreso ao ver os itens aparecerem diante dele, e pede que Han-jong leve esses suprimentos para o primeiro andar. Jong, visivelmente confuso, comenta que isso pode ser perigoso, mas Yoon garante que está tudo sob controle, pois, após algumas observações, percebeu que os goblins só se movimentam durante o dia. Ele explica que precisa conquistar aquele grupo do lado de fora a qualquer custo. Eles não terão escolha se não procurá-lo quando perceberem que ele tem comida, e que tem um plano em mente. Assim, espera que Han-jong siga suas instruções e leve os itens até lá. Han-jong questiona se é só uma questão de deixar os itens e voltar, e Han confirma. Confiando na estratégia, Han-jong se despede de Yaeun com uma reverência, e Yoon agradece, dizendo que pretende retribuir o favor. Yoon então abre a janela de missões e cria uma tarefa para Han-jong: transportar as 6 garrafas de água e os pacotes de ramen até o primeiro andar e retornar dentro de 24 horas, ganhando experiência ao completar a missão. A missão aparece na tela de Han-jong, e Aum ressalta que, ao concluí-la, ele acumulará experiência. Yeon-jong pergunta se essa dinâmica é parecida com subir de nível em um jogo, ao que Ryun confirma, acrescentando que ele já está no nível 9 e que, ao evoluir, grandes recompensas serão desbloqueadas, contando com sua colaboração. Han-jong, entendendo a urgência, rapidamente se dirige às escadas, olhando nervosamente para cima antes de descer do andar superior para o primeiro. Do lado de fora do apartamento, ele solta um suspiro, afirmando que agora precisa resolver a situação. Ao mesmo tempo, ele ouve vozes, e surpreso, percebe um grupo de figuras sombrias se aproximando. Embora não consiga distingui-las claramente, ele pensa que podem ser goblins. Decidido a correr, ele se levanta, mas sua descoordenação o faz tropeçar e cair com força no concreto, espalhando todos os objetos que carregava. Sentindo uma dor aguda, ele grita, ordenando que seu corpo se mova, enquanto os passos se aproximam cada vez mais. Os olhos de Han-jong se enchem de lágrimas, e quando percebe que as figuras estão logo atrás dele, seu coração parece afundar. Ele grita e fecha os olhos de medo, até que, de repente, ouve uma voz chamando seu nome. Confuso, ele abre os olhos e percebe que o grupo não é composto por goblins, mas por pessoas. Elas perguntam se ele está bem. A cena então retorna para Han-jong, que recebe uma notificação informando que um sujeito sem permissão está tentando entrar. Ele fica ainda mais perplexo e se pergunta se esses indivíduos podem ser sobreviventes. Decidido a investigar, ele ativa seus olhos supremos e começa a observar todo o complexo de apartamentos. Do seu ponto de vista, ele avista o grupo parado logo atrás dele e ouve os murmúrios. Alguém comenta que este é o prédio de onde um saco de salgadinhos foi lançado, outro pergunta se isso significa que há comida disponível, e um terceiro afirma que, agora, as coisas parecem estar mudando. Esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.